A gente tem três maneiras de representar duas ondas que diferem na frequência. A primeira é pelas expressões matemáticas dessas ondas. As duas são curvas senoidais, o cosseno também é uma curva senoidal, e a diferença entre elas é a frequência, ômega 1 e ômega 2. A segunda maneira que a gente tem para representar é pelos gráficos dessas funções. E aqui a gente vê que são claramente diferentes. Essa diferença na frequência, mesmo que seja pequena, vai fazendo com que os picos vão ficando cada vez mais separados. Claro que mais adiante eles vão voltar a se aproximar. E qual que seria a terceira maneira de representar essas duas ondas? Bom, ouvindo. O curioso é que das três, essa é a pior maneira para a gente perceber a diferença entre as duas, porque as frequências são parecidas. Então, por exemplo, aqui está a primeira onda e aqui está a segunda. Notaram a diferença? Nem eu. Mas tem um jeito. A gente pode ouvir as duas ao mesmo tempo. Essa técnica, por exemplo, que é usada para afinar instrumentos musicais e se baseia na presença dos batimentos, que é o fenômeno físico que a gente vai discutir agora. Então, primeiro vamos ouvir essas duas ondas simultaneamente. Vocês notaram esse on, on, on? Isso são os batimentos. Como é que então a gente pode explicar essas oscilações no som? Vamos começar então vendo qual é o tipo de onda que resulta da superposição dessas duas ondas senoidais. Matematicamente a gente pode somar usando essa identidade trigonométrica. Como não faz muita diferença aonde a gente está para ouvir essas ondas, desde que não seja muito longe, claro, então, por simplicidade, vamos colocar x igual a zero nessas equações. O resultado seria exatamente o mesmo para outros valores de x. Então, somando esses dois cossenos, usando a identidade, o resultado é uma função onde aparece o produto de dois cossenos, e os dois são funções do tempo. Num deles aparece a diferença das frequências e no outro a soma. Nesse segundo cosseno, quando a gente soma as duas frequências e divide por 2, o que a gente está fazendo é a média delas. O resultado, então, é uma frequência que vai estar exatamente entre as duas. Como a gente está considerando que as duas frequências, ômega 1 e ômega 2, são parecidas, né? Vocês lembram que quando a gente ouviu as duas ondas, não dava para perceber a diferença entre elas. Então, a média vai ser parecida com as ondas originais. Por isso que quando a gente ouve as duas ondas superpostas, a soma das duas, o som é parecido com os sons originais, fora o on dos batimentos. Mas esse é o segundo termo. E o primeiro? Quando eu faço a diferença de dois números que são próximos, o resultado vai ser um número pequeno. Então, esse primeiro cosseno tem uma frequência efetiva, esse coeficiente, esse número que multiplica o tempo, que vai ser pequena. E isso corresponde a um período, por outro lado, longo. Vocês notam que como esse delta ômega ele aparece dentro do cosseno e o cosseno é uma função par, não faz muita diferença se a gente define como ômega 1 menos ômega 2 ou ômega 2 menos ômega 1. Mas quando a gente fala no delta ômega fora do cosseno, então melhor botar um módulo porque o sinal não faz diferença. Por essa razão que a gente escreve aqui com esse módulo. Então, o resultado que a gente tem aqui é uma onda com essas duas frequências. Uma que é praticamente igual à frequência original e uma outra frequência que é bem pequena. O que isso significa? Então, vamos voltar para o gráfico dessas duas funções. Então, a primeira coisa que a gente nota no gráfico da esquerda é que as duas curvas, a vermelha e a azul, elas começam superpostas, aqui em t igual a zero, ou seja, a interferência é construtiva e na origem, agora vocês olham no gráfico da direita, a amplitude vai ser máxima, 2S0. Depois, à medida que o tempo passa, elas começam a ficar defasadas. Quanto mais defasadas elas forem, menor vai ser a amplitude da onda resultante. Então aqui vocês veem de novo no gráfico da direita que a amplitude vai caindo. Quando o t está ali perto do 17, aqui no gráfico da esquerda, vocês podem ver que os picos das duas curvas estão separados por 180 graus. Quando uma delas vale S0, a outra vale menos S0 e vice-versa. Ou seja, a interferência é destrutiva. Depois desse instante, a diferença de fase começa de novo a diminuir, a amplitude resultante volta a subir e a gente se dirige ao próximo pico. Então, o resultado que a gente vê no gráfico da direita
é uma amplitude que varia lentamente, formando então esse envelope da curva, e ao mesmo tempo, dentro desse envelope, tem uma oscilação muito rápida. E essa oscilação ela não é muito diferente das oscilações que a gente vê no gráfico da esquerda. Então essas são as duas frequências que a gente tem na equação aqui em cima. O ômega médio, que é a frequência rápida, praticamente igual ao ômega 1 e ao ômega 2, e uma frequência lenta do envelope dessa onda que está associado à frequência dos batimentos. Quanto é que vale essa frequência? A frequência dos won que a gente ouviu lá no início. Vocês notam que a frequência que aparece no primeiro cosseno ela é delta ômega dividido por 2. Mas na verdade a frequência dos batimentos ela vai ser o dobro disso, por causa do segundo cosseno. O cosseno lento ele vai passar pelo 1, vai passar pelo menos 1 e vai para o mais 1 de novo. Mas essa não é a frequência dos batimentos, porque como o segundo cosseno oscila muito rápido, quando o primeiro está no 1 ou no menos 1, ele vai ser multiplicado pelo segundo cosseno que passa por 1, menos 1, 1, menos 1 de forma muito rápida. Então, quando o primeiro cosseno for menos 1, ele acaba sendo multiplicado por 1 menos 1, que faz com que o resultado seja mais 1 e a gente tenha um pico novamente aqui do envelope. Como a gente multiplica a frequência que está aqui dentro do primeiro cosseno por 2, a frequência dos batimentos acaba sendo simplesmente a diferença das duas frequências originais. Ômega 1 menos ômega 2, ou que é equivalente, F1 menos F2. Um exemplo interessante de batimentos aparece quando a gente mede a diferença de tempo entre duas luas cheias consecutivas. Se fosse um fenômeno simples, periódico, a gente veria uma constante. O tempo entre duas luas cheias seria sempre o mesmo. Mas o movimento combinado da Terra, da Lua, a influência do Sol, dos outros planetas, existe uma série de outros movimentos além da simples translação da Lua ao redor da Terra. Ou seja, esse movimento ele é uma superposição de diversos movimentos. E a existência, então, de duas frequências importantes que sejam próximas acaba criando esse efeito de batimentos. Existem outras aplicações mais cotidianas, a afinação de instrumentos musicais, que a gente mencionou lá no início. Enquanto a gente ouve os batimentos, é porque ou dois instrumentos ou duas cordas do mesmo instrumento não estão afinadas. A gente precisa fazer pequenos ajustes até fazer com que os batimentos desapareçam. Então, à medida que as duas frequências se aproximam, a frequência de batimentos diminui. O tempo entre dois batimentos aumenta. Então, o que a gente quer é que o tempo entre dois batimentos seja tão longo que a gente não perceba mais. As duas frequências são suficientemente próximas para que a frequência dos batimentos seja suficientemente baixa. O outro exemplo é o radar. O radar ele emite uma onda na direção do carro, essa onda é refletida e, por efeito Doppler, a frequência da onda refletida não é a mesma frequência da onda original. Tem uma pequena diferença. E a superposição dessas duas ondas vai ser então capturada de novo pelo aparelho de radar e a medição dos batimentos entre essas duas ondas permite obter a velocidade do carro em relação ao radar. Então a gente viu mais um fenômeno interessante associado à superposição de ondas, nesse caso aqui, quando a diferença das ondas está na frequência e é pequena. São os batimentos que têm uma série de aplicações práticas.